Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa conversa de hoje, um episódio super especial do Pod Soulcast. Nós tivemos a alegria de receber o Décio Oliveira, um dos pioneiros da constelação familiar no Brasil e um grande professor de constelação que teve uma grande experiência junto com Hellinger. Então a gente decidiu compartilhar esse episódio, esse encontro, em duas partes. O primeiro vai ao ar hoje, que você vai ver daqui a pouco, e o próximo na semana que vem. Eu espero que você aproveite essa grande oportunidade com um grande professor de constelação. Aproveite a nossa conversa e até breve. Então, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos acompanhando. Estamos iniciando hoje mais um episódio do Pod Soulcast, né? Nossas conversas. E hoje, com um convidado muito especial, né? Estamos muito felizes porque deu certo do Décio, um grande professor, um grande pioneiro das constelações no Brasil, pôde estar aqui conosco para conversar um pouco, né? E o Décio, hoje a gente conversou. Primeiro a gente trouxe a Sandra, que foi também que nos abriu a porta para chegar no Décio. Sim, ouvimos a história da Sandra. E desde aquela vinda da Sandra, a gente conversou sobre como seria rica a oportunidade de conversar com o Décio e a experiência dele com o Bert Hellinger. Porque ele teve muito próximo do Bert Hellinger, né? Vivenciou o Bert Hellinger, aprendeu com o Bert Hellinger. Então, Décio, primeiro, muito obrigado pela tua vinda, obrigado pela tua presença. Um prazer. Obrigada pela generosidade de nos disponibilizar um pouquinho do teu precioso tempo. Obrigada. E gostaria de ouvir um pouco de ti, da tua história nas constelações, como é que tu chegou a Bert Hellinger? Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqueles que estão nos ouvindo, né, pela paciência, pela disponibilidade de escutar histórias. A gente sabe que a gente está ficando velho quando a gente tem história para contar, e principalmente quando a gente começa a perceber que os nossos professores já não estão mais, muitas das vezes, entre nós, né? Eu comecei como médico, eu era cirurgião de crianças, eu operava anomalias congênitas e eu me casei relativamente jovem, né? Comecei a namorar a minha mulher ainda durante o final do meu curso de medicina e depois que eu fiz a minha pós-graduação, nós mudamos para uma cidadezinha no interior de Minas chamada Patos de Minas e no ano seguinte a gente já ganhou gêmeos. Então, o negócio foi um pouco pauleira. O trabalho triplicou. Nessa época eu tinha 3 empregos públicos e mais a minha prática privada. Era uma vida bastante estafante, assim, atarefada, muitas horas de trabalho. E o sonho da minha vida era que eu tivesse aquelas crianças e que eu tivesse uma família feliz, o sonho, né, de todo mundo. E aí comecei a ter problemas com o meu filho pequeno. Eu tenho um menino e uma menina, né? E o Henrique começou a me dar trabalho pra caramba. Pra tomar um banho, assim, pra trocar de pijama, era uma guerra civil. E aí a mãe dele ia lá pelejando, lidar com ele, e depois de um certo tempo eu também, e no final das contas ele me desafiava e não aceitava comando, e acabou que eu cheguei à conclusão que eu estava perdendo a paciência, às vezes batendo nele, e eu achei que então, cheguei à conclusão que se um menino de 3 anos tinha um problema de comportamento comigo, que era 30 anos mais velho do que ele, alguém tinha um problema e não era o menino. E eu devo ser muito fiel, assim, dizer que eu era muito cético em relação a qualquer tipo de psicoterapia. Tinha feito psicanálise ainda durante o curso de medicina, que tinha me ajudado porra nenhuma. Eu mandava os meus pacientes, às vezes, para terapia, eles voltavam iguais ou piores, então eu era bastante cético em relação ao bom resultado de terapia, quaisquer que seja. Mas quando se trata do filho da gente, a história muda. Pelos nossos filhos, a gente faz absolutamente qualquer coisa. Então, acabei consultando alguns amigos, etc. E fiquei sabendo que um casal alemão vinha a Belo Horizonte na época fazer um workshop de constelações. Eu não sabia bem do que se tratava, mas disseram que era bom, eu fui lá. Conheci o casal Jakob Ezeglin Schneider, que foram nossos professores. E lá naquele momento zero, né, nós ficamos fascinados, eu fiquei fascinado pelo quão pontual e exata era a intervenção e quanto resolutiva ela parecia ser. Falei, legal, encontrei a cirurgia da psicoterapia. A contraparte subjetiva do meu trabalho. E aí,
Naquele mesmo dia, né, quando a gente voltou para casa, minha mulher disse, um dia nós ainda vamos fazer isso juntos. E eu falei, essa mulher comeu cocô, né? Porque naquela época eu já Se tinha, nunca tinha comido, dessa vez comeu. naquela época eu já tinha mais ou menos uns 10 anos mais de 10 anos de De cirurgia. cirurgia. Eu já era um cirurgião respeitado, eu tinha meu lugar no mundo, né, da cirurgia. E, pelo visto, quem comeu cocô fui eu, porque eu tô aqui. Eu sei que nós começamos a nos interessar por esse tema e depois nós viemos a convidar os nossos professores para fazer trabalhos lá na nossa cidade, lá no interior de Minas. Eles aceitaram, foi sempre um sucesso. E à medida que nós fomos trabalhando com isso, eu particularmente sentia a necessidade de uma estrutura para as constelações no Brasil. Naquela época existiam alguns poucos grupos esparsos, vinham terapeutas da Alemanha dar suas formações aqui. Isso E a eu gente vi está que falando de que 2000, por aí, 2000. Uhum. 99, 2000, 2001. Tá. E aí eu vi que não havia uma estrutura e uma unidade, né? Cada treinamento tinha uma carga horária diferente, cada um dava, às vezes, misturando com outros elementos que eram estranhos às constelações. E quando eu terminei o meu próprio treinamento, então eu fiz um convite para todos os treinadores, os organizadores dos cursos no Brasil Uhum. se reunirem em Belo Horizonte. E nós fundamos, então, a Associação Brasileira de Constelações Sistêmicas, segundo Bert Hellinger, chamava-se assim. Sim. A sede era no meu consultório, lá em Pátio Minas. E você não conhecia o Hellinger ainda nessa época? Não. Mas já estava muito interessado. Sim, não, já tinha, né, já tinha feito isso e também já tinha fundado a editora Atma, que é a editora que mais publicou livros, junto com um casal amigo da Alemanha. Nós tínhamos fundado a editora e tínhamos publicado o nosso primeiro livro. Na ocasião, não publicamos o segundo nessa época porque o ISBN entrou de greve e a Biblioteca Nacional ficou de greve um tempão e atrasou a nossa publicação. Então, nessa época, nós já tínhamos O Essencial é Simples e A Fonte Não Precisa Perguntar para o Caminho, que é um livro essencial do Beto, estava pronto, esperando o ISBN para a gente poder imprimir. Inclusive, aí contar para quem está chegando nessa vida das constelações que A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho é um livro que todo mundo tem que ler, né? Essencial. Essencial. É o livro, vamos dizer assim, a Bíblia, né? A Bíblia. Pelo menos o Antigo Testamento. Sim. Sim. E a editora Atman, tu já foi uma fundação para trazer Hellinger, os livros do Hellinger, ou ele teve outros livros, outros interesses de publicar antes? Havia uma editora que publicou muitos livros na época, que era a Cultrix. Uhum. Quando eu fui na Alemanha em 2003, por aí, eu vi que havia uma bancada cheia de livros de constelação lá, e eu falei, nós tinha 4 no Brasil. Eu falei, porra, cadê o resto dos livros, né? Aí chegamos a entrar em contato com a Cultrix e recebemos a seguinte resposta, que eles não iam, mesmo que a gente traduzisse, eles não iam publicar, porque esse era um livro que não tinha saída, não tinha público, e eles iam publicar um livro por ano no máximo. E aí foi que nós decidimos fundar a editora, né, que foi em 2004, se não me engano. Então foi visando a publicação dos livros das constelações. Visando, na verdade, a compreensão que eu tive naquela época é que não havia uma estrutura de divulgação, não havia um corpo coerente de divulgação, não havia uma editora que publicasse, não havia uma associação que juntasse, não havia interesse. Nada. Havia cada reizinho no seu castelinho e pronto. Sim. E, assim, na medicina a gente tem essas coisas bem estruturadas, então para mim era um pouco estranho que não havia um corpo de construção de conhecimento ou de unidade metodológica, nada disso. Então eu fiz o que eu achava que era necessário naquela ocasião, né? Com muita inocência, né? Devo dizer, porque eu não imaginava que havia interesses políticos desses diversos grupos e conflitantes entre si, inclusive isso levou a, vamos dizer assim, a que a associação não prosperasse durante muitos anos. Muito bem, e aí aconteceu que nessa ocasião nós fomos na Alemanha em 2003, né? E a minha mulher falou assim, nós tínhamos trazido muitos dos nossos professores para dar curso em Pato de Minas, e ela falou assim, vamos convidar o Hellinger? Eu falei, mulher, você se enxerga? A gente sabe bem como é essa sensação lá. Tá querendo trazer a sumidade para perto de você? E ainda vou convidar para ficar aqui em casa. E aí ela falou, olha, o não nós já temos. Sempre, né?
Então eu escrevi um convite, né? E o Beto, em 2004, aceitou esse convite, tá? Então nós nos preparamos para trazê-lo em 2005. Eu fui a Belo Horizonte, nunca tinha feito evento nenhum. A Wilma fez um curso lá de eventos, não sabemos o que. Nós alugamos um espaço, né? Para 500 ou 600 pessoas. E o Hellinger nunca tinha vindo. Ele tinha vindo Já já tinha. 2 vezes. Uma pela Tá. Esther Franco, em 99, eu acho. Uhum. E outra vez pela mão da Odila Wengand e da... Esqueci o nome dela. Que foi organizado em São Paulo, né, em 2001. E foi aí que eu conheci o Hellinger pessoalmente nessa época. Mas eu não tinha com ele uma relação próxima. Uhum. Tem uma foto que eu tirei com ele nessa época. Eu ainda tinha cabelo, né? Uhum. Nessa ocasião. E aí, em 2004, nós fizemos esse convite. E aí foi aí que começamos a ter algum tipo de contato pessoal Com com o ele. Beto. Uhum. Ele veio para um evento focado em relacionamento de casal, então em 2005 em Belo Horizonte. Depois de uma longa, né, espaçamento que ele vinha, 99, 2001, e voltou a 2005. E foi então que nós começamos a ter uma relação com ele. E aí, a partir daí, o Beto se prontificou ele mesmo a nos convocar que organizássemos, ano após ano, um evento para ele até 2011, quando ele então adoeceu, não veio, cancelou o evento. E depois ele retoma somente, acho que 2014 ou 15, Acho que 2015. já pela organização de outras pessoas, né? Uhum. E principalmente porque aí ele já começou a organizar através do escritório dele mesmo, da Alemanha, e não mais através de um organizador local. Os organizadores locais eram mais um suporte, não mais, Sim. como no nosso caso, éramos os organizadores full do evento. Uhum. Então vamos dizer que de 2004, que nós tivemos nossa primeira conversa, né, em Colônia, até 2011, nós organizamos o evento, os eventos dele, tivemos uma proximidade bastante grande com o Beto. Então, o que eu posso dizer assim? Vou contar algumas anedotas, né? Uhum. Sim. Eu lembro que quando o Beto chegou em 2005, nós fomos buscar ele no aeroporto da Pampulha, né? Ele chegou, pediu para a gente comprar 2 cafés. Assim que ele entrou dentro do nosso carro, que era uma caminhonete, a Wilma que dirigia, ele falou assim: toda mulher baixinha gosta de um carro grande. E as pessoas não têm essa imagem do Beto, tá certo? Que eles tão circunspecto, tão pontual e tão Sim. direto ao ponto quando ele estava no palco, né, trabalhando. A verdade é que o Beto tinha um humor assim bastante sarcástico, entendeu? E Uhum. muito inteligente, né, claro. E ao mesmo tempo, acho que a coisa mais fascinante de ter convivido com o Beto foi a postura do Beto. Ou seja, não aquilo que ele falava, mas aquilo que ele efetivamente fazia e como se comportava. Uhum. Eu lembro que em 2005 ainda, nós estávamos no aeroporto, levei ele para o hotel. No dia seguinte, tive uma reunião muito desagradável naquela noite com algumas pessoas e eu cheguei de manhã meio chateado com isso, virei para o Beto e comecei a reclamar. Uhum. Aí o Beto olhou para mim, assim, pegou a comida dele, afastou para lá, assim, sentou mais para lá. Aí eu não entendi, assim, que houve, né? Será que eu cuspi nele? Eu cheguei para perto e continuei reclamando. Aí ele pegou a bandeja, levantou, foi para outra mesa, sentou lá. Sem falar nada. Só o essencial. Só atitude. Aí eu entendi que ele não ia escutar minhas reclamações, né? Então eu parei, fiquei em silêncio assim, eu me recolhido, voltei, passei para outra mesa na frente dele e falei: Beto, eu preciso de ajuda. Ele falou: pois não. A gente falava sempre inglês, né? Ele falava um inglês muito bom. Uhum. E ele disse: o que que é? Eu falei: existe algo como inveja? Porque eu nunca acreditei nesse negócio de olho gordo, né? E não acreditei que a inveja tivesse algum tipo de efeito real. Achava que as pessoas fazem, e aqueles que têm inveja, na verdade, não fazem. Então, né, não acontece nada com isso. Ele Sim. falou: não, você tem que tomar cuidado. Existe uma coisa chamada inveja, sim, e isso tem um efeito. E então, me conta, né? A primeira coisa que você tem que saber é o que é inveja. A inveja é uma coisa que acontece quando alguém quer algo que o outro possui, mas não quer pagar o preço que essa coisa custa, né?
Então ele falou, deixou assim, um silêneu, eu digeri isso. Uhum. E aí eu disse, bom, Beto, e como é que a gente lida com isso? Ele falou, você tem que tomar cuidado para que as pessoas que têm inveja não venham a ter poder sobre você. E elas vão ter poder sobre você quando você der esse poder para elas. Né? E você dá esse poder para elas preocupando-se com o fato de que elas têm inveja de você. A preocupação é o poder. Ah, no Interessante, ponto. né? Porque é isso que tu falou, né? A nossa imagem é do terapeuta no palco, né? Sim. E ele já demonstra essa inteligência, o pontual dele no trabalho, né? Mas eu imagino que, assim, quando sai essa formalidade do palco, deve Sim, ser... então assim, essa foi uma história, né? Eu lembro de outra história interessante, assim, talvez uma das histórias mais marcantes e que deu origem, inclusive, a algumas desdobramentos que a gente teve, inclusive um seminário que nós fizemos durante muitos anos para os nossos alunos, que se chamava Movendo para o Mais. Uhum. Foi da última vez que o Beto veio no Brasil, ele veio em 2010 e 2011, ele teria que vir novamente para fazer um terceiro módulo do treinamento avançado que nós Eu estávamos era organizando. aluna desse trio, Sequência, dessa sequência. Aí fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. não teve. Não teve. E aí ele adoeceu, ele foi na Ucrânia em 2011, pegou uma pneumonia, ficou seriamente doente, então ele ficou muitos meses doente. Então depois que ele recuperou, ele veio ao Brasil para passar umas férias aqui no Quentinho, porque nessa época lá no lugar que ele mora era muito Muito frio. frio. Então ele veio e ficou aqui uns 3 semanas, 4 semanas. E eu lembro que eu peguei ele no aeroporto de Brasília, né? O Beto tinha um ferimento de guerra no joelho direito, que ele mancava assim levemente do joelho. E assim que ele saiu de lá de dentro, né, eu fui muito feliz. Eu quis abraçar ele, tudo. Ele estava feliz também. E eu estava nessa época muito envolvido, assim como hoje eu estou mais envolvido ainda com a questão da consultoria de empresas, né? Eu tenho mais ou menos 15 anos de experiência com isso, tenho muitos clientes grandes que mexem com consultoria, não necessariamente ligado ao âmbito exclusivamente das constelações, mas também às vezes com isso. Mas o fato é que eu estava muito envolvido numa questão que é como é que a gente pode tomar boas decisões quando a gente tem que tomar, né, decisões importantes. A minha pergunta era assim, você tinha um jeito da gente saber de antemão, mensurar um pouco a qualidade das nossas decisões. E como na medicina eu trabalhei muito com anomalias congênitas, né? Cada caso numa anomalia congênita é um caso separado. Existe um padrão anatômico, né? Padrão normal, mas não existe um padrão deformacional, né? Ou seja, cada paciente que nasce com a deformidade congênita, ele tem É algo novo. uma idiosincrasia própria, né? Então isso leva que o cirurgião infantil, no meu caso, ele tem que estar muito atento a estudar continuamente e procurar sempre ler muita literatura para que ele tenha uma fotografia mínima, uma ideia mínima sobre um padrão existente nas anomalias, né? Então isso torna o cirurgião pediátrico naturalmente um autodidata. E essa era a minha vertente, assim. Então eu fui estudar. Então, toda vez que eu ia me deparar com um problema, eu não tomava o conhecimento mainstream como tudo que havia. Pelo contrário, eu sabia que existem muito mais exceções à margem do que o que nos faz parecer a primeira página do Google, né? E aí eu fui ler muita coisa sobre tomada de decisão, gestão de risco, né? E na época não encontrei muita coisa, assim. Li uma porrada de coisa, não encontrei nada que prestava. Tal sorte que quando o Beto chegou, a primeira coisa que eu falei, o Beto deve ter uma resposta para esse trem. E aí o Beto chegou, trouxe o carrinho assim empurrando, aí eu fiz uma festa para ele, né? Saudei ele, falei assim, Beto, tem uma pergunta. Ele falou, mas já? Espera, pô. Espera eu ir no banheiro. Deixa eu largar a mala. Espera eu ir no banheiro. Eu falei, tá bom, velho. Então eu fiquei com as malas, ele foi no banheiro lá, depois que ele voltou, ele falou, pode perguntar. Eu falei para ele, Beto, eu queria saber se tem jeito da gente saber, né, de antemão, se uma decisão que a gente vai tomar ela é boa ou ruim. Ele falou, claro, isso é simples. Eu confesso que eu fiquei puto, sabe? Porque eu tinha passado uns 9 meses estudando essa merda, Queria complexidade. chegado bem perto de uma resposta, mais ou menos. E ele falava que era simples, né? Isso mostra a genialidade, realmente, do Beto. E ele disse, isso é simples, né? Ele falou, basicamente existem 2 tipos de decisão. Se nós formos olhar,
As decisões, elas ou levam por mais ou levam por menos. Ele falou isso e deu um ponto, assim, sabe? Fez aquele silêncio, assim. Vai pro cantinho do Eu pensamento. fiquei olhando, assim, né? Como muitas vezes eu fiquei olhando pro Beto, assim, esperando o restante da resposta e não vinha, né? Pus as malas no carro e tal, fomos pro hotel. Quando eu chego no hotel, né? Eu tirei lá, peguei as malas, não sei o que, tal. Eu fui levar o Beto até o check-in e enquanto ele fazia o check-in, eu falei, Beto, dá pra você, né, continuar aquela resposta? Ele falou assim, você não entendeu, né? Não, eu falei, honestamente, não. Não. Ele falou assim, basicamente, você tem que entender que se nós olharmos para uma decisão presente, podemos estender ou antever as consequências dessa decisão, como no tempo elas vão se desdobrar em dois caminhos. Um leva para a vida e o outro para a morte. Então podemos dizer que todas as nossas decisões são decisões para a vida ou para a morte em cada dado instante. Elas nos aproximam mais de um extremo ou do outro extremo e nos conduzem, ou pelo menos se desdobram, né, em direção à vida e à morte. Naturalmente, ele disse, as decisões para a vida são decisões para o mais. E quando eu digo mais, ele falou, é mais tudo, tá? É mais vida, mas é mais trabalho, mais problema, mais tudo. Mas, Mais. Plenitude, ele disse. E as decisões para o menos são decisões para a morte, para o repouso, ele disse. Uhum. É. Manutenção da inércia, provavelmente. Então isso, a hora que ele disse isso, eu soltei assim, né, o Beto, deixei ele pro quarto e fiquei impactado com aquilo. Não caiu apenas uma ficha, caiu uma sequência de orelhões, né? Uma cacimba de orelhão, assim, né? E aí, aquilo foi desdobrando na minha cabeça, porque eu fui percebendo que muitas decisões, né, que a gente toma são desdobráveis nesse sentido. Então, no ano seguinte, naquele mesmo ano, acho, nós fizemos um seminário para os alunos só sobre esse tema, né? Movendo-os para o mais. E falando, então, assim, movendo-os para o mais dentro do relacionamento de casal, movendo-os para o mais com relação aos filhos, com relação à profissão, né? Isso nos levou a perceber que muitos movimentos inconscientes para a morte são movimentos de repouso. Por exemplo, quando a pessoa fala que está cansada e quer aposentar, por exemplo. E aí você vê que nitidamente essa pessoa, muitas vezes, depois ela morre ou adoece rapidamente depois desse aposentadoria. Sim. Né? Então podemos ver que a vida se move para um desafio. A vida se move para essa plenitude, para essa vastidão de possibilidades, né? E esse foi mais um presente que o Beto me deu, né? Nossa. que Muito bom. riqueza, né? Muito. Eu tenho curiosidade, Décio, se o Bert alguma vez mencionou para ti, ou se ele trouxe a forma como ele via as constelações no Brasil, como ele via as pessoas se movimentarem com as constelações no Brasil. Se ele tinha uma visão sobre isso. O Beto era muito pragmático e essencialmente fenomenológico. Então ele não fazia planos. Ele vivia contínuo contato e percepção com a realidade que se apresentava e não em conflito com essa realidade. Eu lembro que uma vez ele ficou doente, não me engano, acho que foi em 2014. Eu fui visitá-lo no hospital em Salzburgo. Uhum. E assim que eu cheguei, junto com a Sofia, ele olhou para mim, sorriu e falou, olha, você está aqui. Então ele pegou na minha mão e falou assim, eu tinha esquecido como é que a sua mão era bonita. Hum. E ele ficou animado de me ver, né? Ele nitidamente se sentia, na minha opinião, muito só naquele instante. Ele estava muitos dias internado com um quadro infeccioso. Uhum. E eu lembro que eu discuti com o médico algumas questões do tratamento médico dele, dei algumas sugestões desaforadamente, né? O médico da América do Sul tem sugestões para dar para um cara catedrático da universidade, né, de Salzburgo, mas ele me ouviu e em um dado momento o Beto foi colocado na cama dele, ele foi, né, deitou-se na cama. E nesse momento ele pegou na minha mão e disse assim, nós ainda vamos fazer muita coisa juntos no Brasil, ele disse. Né? Eu tomei isso metaforicamente porque eu honestamente achei que naquele momento o Beto não ia sobreviver àquele momento. Uhum.
Mas o que eu vi é que ele olhava sempre para nós com uma visão, como é que eu vou dizer? Otimista, se eu pudesse dizer assim. Eu lembro de uma vez que nós estávamos, nessa vez que ele veio passear aqui, ficou umas semanas, né? Nós estávamos no carro, eu e ele, enquanto as mulheres foram para o shopping fazer compras, né? Coisa normal, né? Que acontece. Então, eu lembro que eu estava escutando um CD que a gente tinha e tinha uma música do Gilberto Gil que falava sobre um pastor que tinha chutado uma santa, uma coisa assim, né? E nessa mesmo CD tinha uma música chamada Quanta, né? Que é uma música muito linda do Gilberto Gil, eu recomendo, Uhum. né? E eu mais ou menos fui falando ao Beto o que era a letra da música, e o Beto olhou para mim e falou assim, quem que tá cantando? Eu falei, Gilberto Gil, ele é o ministro da Cultura. Ele falou, isso seria impensável na Alemanha. Uhum. Esse nível de abertura, né, seria impensável na Alemanha. O nosso sincretismo, a nossa tolerância religiosa, né, é uma coisa que sempre fascinava o Beto. Sim. Ele ficava feliz de ver isso e dizia que isso era um aspecto positivo que favorecia o futuro. Desgraçadamente, isso parece ser cada vez mais difícil com o nível de importância que as pessoas dão para as mídias sociais. E para o tempo que elas passam nas mídias sociais, muito mais que passam com as outras pessoas realmente, carne e osso. De tal sorte que quando alguém sofre uma censura, né, e desliga as mídias sociais, é quase uma mordaça dessa pessoa. Sim. Fico imaginando os nossos avós quando alguém dissesse que alguém bloqueou o Twitter dele. Tudo bem? Isso muda o que na minha vida? Sim, é interessante, isso é verdade. Parece que o único lugar de expressão tá lá, né? Uhum. É. Quando na verdade as relações aqui importam, né? Sim. Então, o Beto era muito otimista, eu acredito, assim, se eu pudesse dizer, com o que era possível acontecer aqui com as constelações. Tens alguma pergunta? Eu tenho outra já depois Eu também. queria. Já tinha ouvido Décio contar essa história de que o Bert disse: nós temos muitas coisas a fazer juntos no Brasil, né? E talvez também ele não estivesse falando disso concretamente, né? Mas no sentido de há um legado já colocado, já posto, e talvez fosse o que ele estivesse dizendo de alguma forma era leve isso à frente, né? Leve isso para tantas pessoas Tem que quantas dizer um forem. pouco mais sobre a situação, porque o contexto onde isso aconteceu, assim, ele foi deitado, ele estava magérrimo, né? Ele não estava nada bem. Uhum, E eu lembro que ele olhou para mim e disse assim: você sabe que eu te amo, né? A hora que ele falou isso, eu comecei a chorar. sim. Então, em seguida, ele disse: nós não vamos fazer isso juntos no Brasil, né? Uhum, E eu fui logo depois eu saí, né, do hospital. Um amigo dele me levou até onde a Wilma estava. Nós pegamos um carro, que nessa ocasião nós tínhamos ido para um evento do Beto na Alemanha, mas nós tínhamos ido via Milão. uhum, Então ainda tinha um chão ainda para sair da Áustria e chegar no aeroporto de Milão. E eu lembro que eu passei várias horas no carro, assim, principalmente quando a gente foi cruzar os Alpes, né? E era um Mercedes que a gente tinha alugado. E é um carro extremamente silencioso. E cruzar os Alpes num Mercedes, né? Cheio de neve para tudo quanto é lado. Aquilo deu É como se fosse uma meditação, assim. Você fica num lugar onde não tem ruído, você só vê branco para todo lado. E eu uhum, fui me conectando com aquilo assim, repassando mentalmente o que tinha acontecido naquela visita do hospital. E num dado momento, eu senti uma espécie de epifania. Eu comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. E é como se eu tivesse uma fusão com a consciência do Beto, assim, se eu posso uhum, dizer. Nesse sim. momento, eu recebi muitas informações importantes sobre coisas que eu deveria fazer para frente. Por exemplo, até aquele momento eu não tinha uma visão para o que o nosso instituto fazia. Uhum, E daquele momento em diante eu recebi essa visão. Ela passou a ser descrita assim, da seguinte maneira: levar a filosofia que está por trás das constelações a qualquer greta onde ela couber. sim. Uhum, Então, desse ponto em diante, nós começamos a tomar iniciativas no sentido de começar a trabalhar com uma vertente para a área da justiça, para a área da educação,
para a área da negociação, dos negócios, das empresas, etc., né? E fui fazendo vertentes assim, atraí alguns alunos que estiveram motivados conosco naquela época. E foi em 2017, não sei, que a gente publicou um livro, né? Tá na Amazon, inclusive, que é um compêndio de relatos, né? A Armanda o organizou. José, né? Uhum. Vários outros alunos que se aproximaram nessa época, então a gente começou a fazer coisas em outras iniciativas que Como não chama fossem, esse livro, Décio? se não me engano, chama Inteligência Sistêmica também. Inteligência Sistêmica. Sim. E ele está na Amazon, esse livro. Inclusive ele está assim, por um preço simbólico, se não me engano, é R$1, R$2, uma coisa assim, só o mínimo necessário. Sim. E então eu posso dizer que nesse momento concordo com você, que foi isso que deu um impulso, né? Nesse movimento de epifania que eu tive, é como se eu tivesse uma antevisão de muitas coisas que deveriam acontecer. E, de fato, me movi na direção dessas coisas. Isso foi muito importante para eu chegar a compreender certos limites do que a filosofia consegue e não consegue fazer. Sim. Talvez isso entre dentro de uma conversa posterior que a gente deva ter, né, sobre como é o futuro, como seria o futuro. Eu gostaria de, talvez, então, nessa oportunidade, de escrever como é que eu vejo que é possível desdobrar isso de uma outra maneira, mas, essencialmente, eu diria que sim. Naquele momento, o Beto diz assim, vai. Vai. Vai, que eu vou junto. Em alguma forma, né? De algum jeito. Posso Tô indo até junto. dizer ainda que houve um evento, né, que aconteceu em 2016, quando o Beto me chamou no hotel lá em São Paulo e pediu de volta o nome que o nosso instituto chamava-se nessa época, Instituto Bert Helling Brasil Central. Na medida em que ele foi trazendo, então, a escola dele para o Brasil, acredito que por questões para não gerar confusão de marcas, etc., então ele me chamou e pediu de volta o nome. E eu lembro que ele me apresentou um documento, né, pediu para eu renunciar à marca. Essa marca já era uma marca decennial a essa altura. Ele tinha me dado por escrito a permissão de usá-la, eu tinha registrado ela no INPI. Mesmo assim, ele pediu que eu assinasse um documento renunciando, né? Eu assinei o documento. E na hora de eu sair, né? Então, ele pegou assim na minha mão, eu peguei, né? E eu peguei assim e tal, e fui tirando a mão, e ele me segurou. Ele me segurou de volta, olhou dentro dos meus olhos e disse assim: você é um homem com muitas habilidades. Eu estou seguro que você vai conseguir seguir bem com o seu próprio nome. E como ele muitas vezes fazia, o Beto não tinha assim grandes arrobos, risadas, etc, né? Quando a gargalhada do Beto era mais ou menos assim, um biquinho assim que ele fazia. Pra fora era isso, né? Pra dentro a gente não sabe, mas era isso. Então ele pegou assim na minha mão, disse isso e piscou assim, né? Levemente, né? E eu fui embora. Em paz. Então, assim, quando chegou no hall do hotel, em que eu desci o elevador, né? Eu já sabia qual ia ser o novo nome. Sim, aí foi criado o Instituto de agora, que chama... IDESV, né? Instituto de Desenvolvimento do Sistema para a Vida. E... ali mesmo? Ali mesmo. O nome Quando já eu apareceu. cheguei no hotel em São Paulo, que no outro hotel onde eu estava trabalhando nesse dia, né, junto com o Wilma, eu já tinha o nome. Eu já tinha ligado para o cara que fazia a marca, para ele fazer a transformação da marca. Eu já tinha ligado para o contador para fazer a alteração contratual. Né? Em uma semana, nós tínhamos mudado a chave, totalmente já para o novo nome. E foi realmente um movimento libertador, porque até aquele momento nós sentimos amarrados a fazer uma coisa dentro do esquema que a gente achava assim, a gente não podia fazer uma coisa ligada para a saúde, uma coisa ligada para o direito. Então, naquele momento, digamos, nós tivemos a nossa liberdade criativa finalmente liberada. A gente podia fazer o que a gente quisesse, porque nós estávamos debaixo do nosso próprio nome. Foda-se. Sim, na verdade, isso foi um grande movimento de generosidade dele, né? Na direção de vocês e do novo produto.
Né? Muito bom. É interessante, né? Vem a imagem do pai que fala, agora te vira. Vai, Vai. te vira. O Beto sempre fez isso, né? Por exemplo, a gente Sim. pegava com uma ideia assim, Beto, tô pensando em fazer tal coisa e tal. Ele falava assim, faço. Aí eu via que a gente tentava explicar alguma coisa, ele falou assim, faz? Assim, já falei pra fazer. Né? O que mais você quer? Que mais? Que mais você quer de mim? Décio, eu Acho que a gostaria, gente pode vai fazer mais uma pergunta? eu gostaria de duas perguntas, se tiver tempo. Tá, Pode ser? mas eu a gente acho que vai dar. para esse momento, Tá. ali, ó. Pra depois a gente ter o outro momento. Tá.